Louvado seja o nome do Senhor. Você, por favor, pode se assentar. Hoje a nossa casa tem visita, e uma grata visita. Pastor Paulo Damião. Pastor Paulo está conosco desde a sexta-feira, no seminário de casais, que a nossa igreja mais uma vez cuidou, e Deus tem falado grandemente, em razão, por meio da vida dele, a nós, e nós entendemos que também falará agora nesse tempo. O pastor não veio sozinho, também veio com a sua esposa Leia. Leia, por favor, fique em pé. Leia, o que acompanha. Louvado seja Deus pela sua vida. No seminário de casais, o pastor Paulo Damião chamou a Leia de um apelido. Eu vou chamá-la, tá, pastor? Cheirosa do Paulo Damião, que fica bem claro, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Ficamos muito felizes a razão daquilo que Deus fez por meio da vida de vocês e tem feito. Eles são casados e pais do Tiago, que casou por sua vez com a Mariana, pais também do Lutero, que também casou com a Mônica, e são avós. Vou mencionar o nome dos netos: Luca, Henrique e Lorenzo. O pastor tem se dedicado ao ministério de Jesus há mais de 45 anos, 34 anos, dos quais 34 anos serviu ao Senhor na IPI Central, de Presidente Prudente, onde se tornou pastor emérito, jubilou, e há 13 anos tem também servido ao Senhor no curso de teologia, lá na Universidade Unicesumar, em Maringá. Ficamos agradecidos, obrigado pela história do Senhor, pela contribuição do Senhor à nossa denominação e ao reino do Senhor. Levante a sua mão, estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, obrigado por tanto ensino, obrigado pelo compartilhar, pela generosidade do teu filho que veio de longe. Obrigado também pela palavra que tem carregado ao coração, que ela possa falar a cada um de nós. Rogamos a tua bênção sobre ele mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus, amém. Em 1987, o presbítero Celso de Souza Almeida, lá de Presidente Prudente, mudou-se para Maracaju, aqui perto de Dourados. Começou a fazer cultos na sua casa, o trabalho cresceu, precisou alugar um salão. Então a nossa igreja em Prudente decidiu bancar o aluguel do salão até que houvesse possibilidade de uma outra solução. E naquele período, naquele ano, eu conheci um seminarista que era enviado por esta igreja para dar assistência lá. Era magrinho, por nome de Edson Rios. Engordou um pouco, e eu também, Mas a parceria dessas duas igrejas fez com que nós tenhamos em Maracaju uma igreja organizada com o seu pastor, porque houve essa visão missionária. Em meu nome e em nome da Leia, a nossa gratidão por esse tempo tão precioso que passamos aqui, pelas atenções tantas, pelo carinho da hospitalidade, os detalhes, as pessoas que cuidaram da gente desde sexta-feira, quando a gente chegou, até agora. Foi um final de semana cheio de atividades, além dos trabalhos aqui com os irmãos. Eu tomei um café da manhã com meu colega de classe, que é pastor presbiteriano jubilado aqui em Dourados, Antônio Balbino. É um amigo precioso, um colega precioso. Visitei a Missão Caiuá depois de muitos anos e temos estado com os irmãos. E quero, em nome da nossa denominação, honrar o ministério do pastor Edson, toda a equipe pastoral e toda a igreja, por esse trabalho maravilhoso que os irmãos estão fazendo aqui, não só pela construção, que em si só já é maravilhosa, mas mais importante do que a construção são as vidas das pessoas que aqui congregam e estão conhecendo o Senhor Jesus, nessa maravilhosa empreitada a favor do reino de Deus. Portanto, recebam o elogio, o reconhecimento de algo que eu confesso aos irmãos que já andei um pouco pelo mundo. Não vi nenhum tipo de estrutura como essa. No Brasil não conheço, nem muito menos na nossa denominação. Portanto, os irmãos estão nos abençoando com tamanho desafio, com tamanha obra, mas especialmente com as vidas que são transformadas para a glória do Senhor Jesus. Eu e a Leia ganhamos alguns presentes. Eu ganhei um deles muito chique, uma caneta com o meu nome gravado,
e com ela eu poderei autografar um livro que eu tive a bênção de escrever, é a dissertação de mestrado, que se chama A Ecologia e o Ministério da Reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo reconciliou inclusive a maldição que foi dada sobre a terra, lá no Gênesis. E deu à igreja o ministério para fazer essa reconciliação. Em teologia, hoje nós já temos um capítulo novo, que se chama Ecoteologia. Se você é da área da agronomia ou outras áreas que você se interessar, esse livro poderá ser adquirido lá no fundo com os irmãos que estão tomando conta. E se você depois quiser um autógrafo, poderei fazê-lo, dá-lo. E se um dia você for vender esse livro no sebo, consta que se tiver o autógrafo do autor, ele vai valer um pouquinho mais. Então você recupera um pouco da grana que você vai investir. Alguns irmãos já estiveram aqui pela manhã, já ouviram a mensagem, vão ouvir pela segunda vez. E eu vou pregar pela segunda vez, mas eu sempre aprendo que há sempre coisa nova de Deus quando a gente abre a palavra. Portanto, mesmo você que já veio, que vai ter uma ideia do que eu vou falar, esteja atento ao que o Espírito Santo vai falar, porque pode ter alguma coisa nova ao seu coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 12 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 17. Paulo então escreve assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Na Olimpíada de Sydney, em 2000, 4 jovens brasileiros pegaram a medalha de prata na corrida de revezamento 4x100 com bastão. E esses 4 treinavam lá em Presidente Prudente, na pista olímpica, e eu treinava junto com eles. Você pode não acreditar olhando para esse corpo maravilhoso, mas eu estava lá no mesmo local onde eles treinavam. Enquanto eles davam uma volta, eu dava 30, mas eu estava lá. E eu ficava observando os treinamentos, cada semana, a largada, como fazer a curva, como passar o bastão, porque se derruba o bastão, acaba a corrida. Então eu fui aprendendo que há uma série de passos para se conseguir a vitória. Não se consegue a vitória de repente. E aqueles jovens então treinavam incessantemente para uma corrida que durou alguns segundos, lá na Olimpíada. Você pode não acreditar, mas eu já fui atleta. Se você quer saber a minha história de atleta amadora, você vai entrar no site do jornalista Milton Neves, naquele link Que Fim Levou, onde que está aquele famoso jogador, aquele famoso comentarista. Aí você digita Paulo Damião, você vai ver a minha história. Estou pertinho do Pelé, por causa da letra P. Mas não vai fazer isso agora não, só depois, viu? Agora é para ficar aqui com a gente. Nesse texto eu encontro alguns passos que Paulo nos oferece para também sermos vitoriosos. E eu quero compartilhar com os irmãos esses passos. Paulo plantou a igreja lá em Corinto. Passado algum tempo, alguns irmãos começaram a duvidar da sua autoridade apostólica. Ele precisou escrever essa segunda carta com esse objetivo, para demonstrar a sua autoridade. E de repente, nesse contexto, numa pequena perícope, ele vai fazer algumas declarações importantíssimas. E eu as entendo como os passos para a vitória. Por isso o tema da nossa reflexão será os passos para a vitória. Você pode repetir?
Mais uma vez. Obrigado. O primeiro passo é reconhecer as nossas limitações. Onde a gente encontra isso? Paulo diz o seguinte: Deus abriu uma porta em Troade para ele pregar o evangelho. Ele não pregou por quê? Porque ele não tinha mensagem? É lógico que tinha. Ele não tinha poder do Espírito? Tinha. Mas por que ele não pregou? Porque ele não teve paz no seu espírito, porque Tito não havia chegado. Problema da solidão. Paulo tinha dificuldades com esse assunto. Ele não se sentia bem sozinho. Quando ele chegou em Corinto para começar a igreja, ele não encontrou seus amigos, foi fazer tenda. Depois que os amigos chegaram, ele se dedicou inteiramente à palavra. No final da vida, lá em Roma, preso, ele escreve a Timóteo: vem ter comigo depressa, só Lucas está comigo. Paulo abre o coração aqui, meus irmãos, é tão bonito isso. Paulo não é um super-homem, ele é um ser humano, foi um ser humano como nós. E reconheceu a sua limitação, não teve nenhum problema com isso. Ele admitiu que não teve paz no seu espírito para pregar o evangelho. Como é que a gente pode pensar que Paulo perdeu essa oportunidade? Mas ele a perdeu, porque ele reconheceu a sua limitação. Todos nós temos limitações, e é importante que as reconheçamos. Mas há um outro problema, é quando alguém reconhece as nossas limitações ou aponta as nossas limitações, e nem sempre a gente gosta disso. Quando alguém fala para mim e para você que nós temos uma limitação, nem sempre a gente gosta, a gente acha que a pessoa está errada. Davi foi mandado pelo pai dele, Jessé, para levar lanche lá para os outros irmãos que estavam na batalha com os filisteus. Eu nasci numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Muzambinho. Alguém aqui já foi em Muzambinho além de mim? Leia? Não dá para ver, não, acho que ninguém. Tem algum mineiro aqui no auditório além de mim, né? Ah, louvado seja Deus. Ser mineiro é mais do que um estado geográfico, é um estado de espírito. E para mim, Jessé, pai de Davi, era mineiro, porque ele mandou queijo para o capitão, quis agradar o capitão. E Davi chegou, viu Golias do outro lado desafiando, e o acordo foi: quem ganhasse uma batalha entre duas pessoas ficaria vitorioso. Ninguém ousava enfrentar Golias. E Davi achou aquilo um absurdo, se dispôs. O Saul, que era o grandão e não tinha coragem de enfrentar, resolveu emprestar armadura. Aí que o Davi não andava. E Davi cruzou o rio e deu de cara com Golias. E Golias reconheceu as limitações de Davi. Vem um menino pequeno, sem treinamento, sem armadura, não tem força nenhuma. Em nenhum momento Golias mentiu. Tudo que Golias disse sobre Davi era verdade. Meus irmãos, nem sempre a gente fica feliz quando alguém aponta as nossas limitações. Mas é importante a gente ouvi-las, para que a gente possa melhorar e superar essas lamentações. Jesus também teve limitações enquanto esteve conosco. Ele abriu mão da glória. Filipenses, Paulo diz que ele se esvaziou. Jesus, enquanto esteve no seu corpo humano entre nós, ele não voava, ele não era onipresente, ele tinha que andar e andar muito. Mas ele administrou essas limitações na sua vida. Estamos nos aproximando do dia de Pentecostes, dia 19, dia do nascimento da igreja em Jerusalém. E muitas vezes a gente ouve pessoas saudosistas dizendo: pastor, nós temos que voltar a ser como a igreja primitiva. Você pensa que a igreja primitiva foi perfeita? Ela também teve limitações. E a de Jerusalém, a igreja mãe, cheia do poder, fazendo milagres e maravilhas, manifestou a sua primeira limitação no preconceito racial. Na hora de distribuir cesta básica, as viúvas gregas foram deixadas de lado. Foi um pecado gravíssimo. Os discípulos se reuniram e resolveram resolver essa questão, nomeando pessoas cheias do Espírito, para que isso não voltasse a acontecer. E nasce aí o ministério da diaconia. É o primeiro ministério que a igreja passa a ter depois do ministério dos apóstolos. Portanto, irmãos, por mais que essa igreja seja maravilhosa, por mais que haja tantas pessoas aqui, esta igreja também tem limitações, como aquela igrejinha lá no fim do mundo em Manaus, ou no Amazonas, pequenininha. E é interessante quando a gente olha para o livro de Apocalipse, quando Jesus fala com as 7 igrejas, ele reconhece as limitações delas e diz: tenho contra ti.
Tinha o quê? 60 ou 70 anos que a igreja tinha sido criada. Em pouquíssimo tempo, as limitações já estavam aparecendo. Eu confesso que eu tenho uma limitação. Chama-se ansiedade. 45 anos de ministério, mas eu entro em crise quando eu tenho que pregar. Você pode não acreditar. Especialmente quando é o período da manhã. Eu já estou um pouco mais tranquilo, porque eu já preguei o mesmo sermão hoje de manhã. Mas hoje à tarde, depois que eu cheguei de um almoço maravilhoso, oferecido por um casal de Berzonte, Minas Gerais, eu recostei, cochilei, mas eu comecei a pensar de novo: Senhor, como é que vai acontecer esse negócio? Mesmo lugar, o auditório, pessoas que já estavam lá. Depois que começa, aí eu fico sossegado, mas até começar, meu irmão, você não queira saber como é que é complicado. Se você não sabe, todo pastor sofre de TPM, tensão pré-mensagem. O que eu vou pregar? Quando o Jordache entrou em contato comigo, eu comecei a olhar meus esboços. Parece que nenhum deles dava jeito, até que chegou nesse aqui. Falei, eu acho que é esse aqui. O Espírito Santo me tocou o coração. É complicado. Meu pai foi pastor com 54 anos. Para quem prega o domingo, chega depressa demais. Você termina domingo, de repente já está chegando outro. E a semana foi corrida, teve enterro, teve visita, teve um bocado de coisa. E quando você está chegando, e aí agora? O pior, meu irmão, é que tem a segunda TPM. É a tensão pós-mensagem. E aí, como é que foi? Será que eu me saí bem? Será que eu fui honesto na interpretação? Eu estou me sentindo aqui com uma equipe pastoral desse tamanho, com tantos teólogos presentes nesse auditório. Eu estou me sentindo como um leão diante de tantos Daniéis. É tudo gente habilitada. Depois vão tesourar meu sermãozinho, vão fazer a crítica, não vai sobrar nada. Eu sei como é que é, porque eu já passei por isso também. Eu não consigo lidar com isso com tanta facilidade. Eu admito a minha limitação. Já fiz terapia, mas não adiantou muito. Enfim, reconheça a sua limitação como indivíduo. Reconheçamos a nossa limitação enquanto igreja, enquanto coletividade, porque esse é o primeiro passo para a vitória. Paulo não omite a sua limitação. Ele abre o jogo e diz: eu falhei, eu não tive paz no meu espírito. E por quê? Faltou um companheiro. Esse é o primeiro passo. Você quer ser vitorioso na vida? Essa igreja quer continuar sendo vitoriosa? Admitem as vossas limitações. O segundo passo para a gente ser vitorioso é reconhecer o nosso potencial. Bom, se há limitações, também há potencial. E Paulo, então, nesse mesmo trecho diz: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Veja que há um adjetivo, é um bom perfume, não é um mau perfume. E você sabe que há perfumes que atraem e há perfumes que repelem. Eu não acredito quando eu vou comprar desodorante que está escrito lá, dura 72 horas. Vai ficar 3 dias sem tomar banho? Você vai andar no circular da cidade assim, o cara vai ficar no seu sovaco com um desodorante vencido? Não há quem aguente. Eu não acredito naquela propaganda, por isso eu passo desodorante todo dia. E Paulo vai ainda além. Ele sai da primeira pessoa do singular, quando ele falou dele mesmo, e agora usa a primeira pessoa do plural. Nós somos o bom perfume de Cristo. E ele inclui a igreja dos corintianos. Quem nasce em Corinto é corintiano. Aquela igreja era problemática, briguenta, não entendia dos dons espirituais. Na Santa Ceia tinha irmão que saía bêbado. Qualquer semelhante com os corintianos é mera coincidência, não tem nenhuma coisa a ver. Mas era uma igreja problemática. Mesmo assim, Paulo diz que ele, junto com a igreja, eram o bom perfume de Cristo. Nós temos quantos evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas há um quinto evangelho, que é o seu evangelho. As pessoas em Dourados nem todas leem a Bíblia, mas elas lerão a Bíblia lendo a sua vida, lendo a minha vida. Por isso nós vamos ser o bom perfume, para que as pessoas sejam atraídas para Jesus pelo nosso testemunho.
Paulo aqui está usando uma figura interessante do Império Romano. Quando o comandante vinha com um exército conquistado, na frente vinham alguns soldados que iam morrer para demonstrar o poderio do Império Romano. Vinham outros prisioneiros que seriam guardados, protegidos. E na frente desses aqui que iam ser mortos, se jogava um aroma de morte para a morte. Um cheiro ruim. Mas aqueles que seriam protegidos e guardados para a futura moeda de troca, diante deles se jogava um perfume de vida para vida. Essa é a linguagem que Paulo está trazendo à mente. E nós somos para com Deus esse perfume bom, que vai exalar vida e não morte. Paulo está dizendo que não apenas ele, mas a igreja também tem o potencial. Mas vamos voltar para Davi. Davi cruza o rio, por precaução pegou 5 pedras e vai enfrentar o Golias. Alguém poderia dizer a Davi: não vai porque o homem é grande. E Davi diria: é aí que eu vou, porque a testa daquele tamanho eu não erro de jeito nenhum. É muita testa. Já aceitei urso, já acertei leão, ali vai ser fichinha. E ele demonstra o seu potencial, que foi a pontaria. E Jesus teve muito potencial, fez milagres, curas, sinais, maravilhas. Mas o maior sinal de Jesus foram os ensinamentos. As pessoas diziam: ninguém ensina como esse homem ensina. Paulo teve muitos potenciais na sua vida, mas para mim o maior deles foi aquele que a igreja de Damasco ajudou, quando ele fugiu, sendo perseguido dentro de um balaio, de um cesto, descendo pela muralha. E depois então ele vai escrever as cartas. E veja, naquele balaio, a igreja de Damasco não sabia que lá estava o homem que Deus haveria de usar para escrever quase metade do Novo Testamento. Esse é o potencial que o Paulo está deixando para nós até hoje. Eu quero chegar no céu um dia, quero abraçar e beijar aqueles irmãos de Damasco que seguraram as pontas das cordas enquanto o balaio descia. Porque eles nos abençoaram e nos abençoam até hoje com o potencial que o apóstolo Paulo tinha. Sabia falar várias línguas, era conhecido de toda a lei, tinha estudado com Gamaliel, maior teólogo daquela época, era um rabino. Paulo usou todo esse potencial que ele havia obtido no judaísmo para agora servir no cristianismo. Essa igreja tem potencial. Com certeza, a gente vê claramente. Ela tem as limitações, mas ela tem muito potencial. Eu estive aqui há 14 anos atrás, o pastor Edson me trouxe, era só terra. De lá para cá, o potencial que essa igreja demonstra, nos apresenta isso, e tem muito mais para vir. Já fiz um tour. Essa igreja daqui a alguns anos vai ter que ter um guia turístico, só para acompanhar os visitantes, porque não dá conta não. É muita sala, é muita entra e sai. A gente se perde. E se perder na igreja não é negócio bom não, né? Veja que no Apocalipse, se Jesus disse que as igrejas tinham limitações, tenho contra ti, ele também disse: tenho a teu favor. O Senhor Jesus também reconheceu que havia potencial nas igrejas lá do Apocalipse. Eu falei de uma limitação, me permitam falar de um potencial. As pessoas dizem, e eu também concordo, eu sou um homem organizado. Detesto desorganização. Tudo para mim tem que ser bem organizadinho, nos mínimos detalhes. Na minha casa, na minha mesa, quando eu tinha a mesa de trabalho, né, na igreja, a minha biblioteca era tudo catalogado. Meu pai foi pastor extremamente desorganizado. Na mesa dele havia uma pilha de papel. Ele queria achar, demorava 4 horas, mas ele achava. Eu nasci diferente. Gosto da coisa organizada. E olha, foi um privilégio trabalhar com o pastor Jordache, porque ô menino organizado. Desde quando começou a mandar mensagem para mim, todos os detalhes. A minha agenda foi preparada, as pessoas que foram me buscar e levar no hotel. Olha, que homem organizado. Uma salva de palmas para ele, gente, por favor. Que bênção. É uma segurança.
para quem vem visitar a igreja, ter alguém, além dele, outros da equipe, irmãos da igreja que foram tão úteis para nós. Nós agradecemos. Agora, como eu disse para você, eu nasci lá naquela pequena cidade de Muzambique, no sul de Minas Gerais, perto de Poços de Caldas, que é uma cidade mais famosa. E eu costumo dizer que Poços de Caldas faz parte da grande Muzambinho, sabe? Meu pai foi pastor lá, 9 anos eu pedi para ser engraxate. Queria ganhar meu dinheirinho. Um sábado eu engraxei uma bota de um fazendeiro que vinha até no joelho. Ganhei uma nota de 5 cruzeiros, que é uma nota do Tiradentes antiga. E eu tinha um sonho. 9 anos de idade, queria comprar o melhor perfume que eu tinha ouvido falar, que se chamava Lancaster. Alguém aqui além de mim usou Lancaster? Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui, desse lado de cá. Tem alguém ali? É um dinossauro que nem eu então, porque é o perfume da época dos dinossauros, né? Fui na farmácia do seu Juca, comprei o Lancaster. Só que o dinheiro deu para comprar também um vidro de brilhantina Glostora, que é o gel que a galera usa hoje. E eu fui para casa. Imagina um menino de 9 anos, numa cidadezinha pequena. Tomei banho, passei perfume, passei metade do brilhantina, saí achando que eu era o rei da cidade. Podia dar a ventania que fosse, não mexia um fio do meu cabelo. E tinha cabelo na época. E se você me ver fazendo assim, é tique nervoso, porque antigamente caía na frente da testa. Inclusive, eu olhando aqui o auditório, eu vejo vários irmãos como eu, calvos. Não entra em crise não, irmão, fica na bênção. A vontade de Deus acontece mais nas nossas vidas do que em outras pessoas. Porque não cai um fio de cabelo se não for pela vontade do Senhor. Se está caindo, aleluia. Deixa aí pro ralo, vai. Ou então, há um pensamento mexicano que diz: Deus fez algumas cabeças bonitas, as feias ele cobriu de cabelo. O fato é, irmãos, que todos nós somos o bom perfume. Como eu não acho mais o Lancaster hoje, eu migrei para um perfume chamado Paco Rabanne. Chique no último. Eu falo assim porque vai que Deus toca o coração de alguém. Eu estou com ele aqui, passei para vir, gosto, né? Porque é o bom perfume. Esse perfume atrai, especialmente a minha cheirosa, né? Queridos, todos nós temos potencial. Você os tem. E quando a gente reconhece esse potencial e coloca à disposição do Senhor Jesus, ele vira uma bênção para a vitória sua e vitória da igreja. Essa igreja não chegou até aqui só por esforço de um ou outro, mas de uma comunidade que se entendeu potencialmente forte para enfrentar os desafios, para enfrentar as demandas, para levantar sustento e dinheiro. Para tudo isso que a gente veio, que ainda vai vir, mas muito mais do que isso, pelas redes, por tudo aquilo que a igreja tem de estrutura, de potencial, para atingir vidas e salvá-las em nome do Senhor Jesus. É o grande potencial. Por isso, queridos, vamos ser vitoriosos. Reconheça a sua limitação pessoal e coletiva. Reconheça o seu potencial pessoal e coletivo. Último passo para a vitória: reconheça o poder de Deus. Paulo, nesse texto, no versículo 14, diz: graças, porém, a Deus que de vez em quando nos conduz em triunfo. Amém? Amém não. Peguei você. Lá no Imprudente isso se chama pegadinha do Paulão. O texto diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre. Não é de vez em quando. Veja que Paulo admite uma falha. Apesar da falha, ele diz: Deus continua sendo vitorioso, Deus nunca vai perder, Ele vai conduzir a gente vitoriosamente sempre. É uma bênção a gente ver isso. Apesar de nós, a igreja continua sendo vitoriosa, o reino continua sendo vitorioso e o nome do Senhor continua sendo vitorioso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo.
Paulo experimentou vários milagres na sua vida, esse poder de Deus em diferentes situações. Foi livre da prisão, a porta abriu, foi para a casa do carcereiro, curou pessoas, enfrentou demônio. Uma série de milagres ele fez, em nome do Senhor Jesus. Mas você vai concordar comigo que a maioria dos milagres que estão na Bíblia relatados, miraculosamente, alguns aconteceram sobrenaturalmente, a maioria teve a participação do ser humano. Jesus multiplicou o pão e o peixe? Sim. Mas o menino entregou 5 pães e 2 peixinhos. E naquele dia nasceu Macfish. Jesus fez um sanduíche. Eu acho que tinha que ter uma bebida, porque para descer pão com peixe a seco não deve ser fácil, não. Jesus tirou Lázaro do túmulo? Sim. Mas os homens tiraram a pedra. Perceba, Deus conta conosco para que o milagre aconteça. Há pessoas orando e Deus vai usar você para ser a resposta para aquele milagre, para ser a bênção chegar naquela pessoa. Você está orando por alguma coisa e Deus vai usar pessoas para que sejam milagres de Deus na sua vida. Essa é a regra do reino de Deus. Você está atento, ouve Deus falar com você e vai abençoar aquela pessoa. E ela está dizendo: Senhor, eu estava orando e olha, a resposta veio. Como é bom ver isso. Davi experimentou o milagre. Quando Golias zombou dele, Davi disse: você vem contra mim com sua espada, com seu escudo, com a sua força, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi trouxe para si a bênção do poder de Deus. Se você não sabe, quando Davi foi ungido por Samuel, é um dos poucos personagens do Antigo Testamento que ficou cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento o Espírito veio em porções, em ministrações quase que pessoais. Em Jerusalém ele desce com tudo. Aí ele abençoa todos os que estão naquele cenáculo. Jesus fez vários milagres no seu ministério. Mas é interessante que antes de começar seu ministério, ele vai numa sinagoga, abre o pergaminho do profeta Isaías e lê o texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro e diz: esse versículo se cumpriu hoje na minha vida. Jesus, que foi Jesus, Filho de Deus, não começou seu ministério sem o poder do Espírito. Você acha que nós vamos começar? A igreja precisa entender essa manifestação poderosa do Espírito em todas as dimensões. Especialmente nesta em que você se coloca nas mãos de Deus e diz: Senhor, conta comigo, eu quero ser um milagre para alguém. Eu vou ser resposta de oração para alguém. E alguém vai ser resposta de oração para mim. A história da igreja, irmãos, ao longo desse tempo, desde Pentecostes, ela é marcada por milagres. Para mim, há 2 palavras interessantes que eu me refiro a elas em relação à igreja. A primeira é mistério. A igreja é um mistério. Ela está viva até hoje, porque o Espírito Santo cuida dela. Porque se dependesse de nós, ou noivinha atrapalhada. Alguém disse, e eu concordo, para querer casar com essa noiva chamada igreja, só um noivo chamado Jesus Cristo. Nós somos complicados demais. Damos trabalho demais para o Senhor. Mas é essa igreja que Ele escolheu, por quem Ele morreu, e Ele vai usar para que essa igreja faça milagres. Faz parte da nossa identidade como presbiterianos e reformados, o movimento da reforma protestante. Tive o privilégio de ir a Wittenberg, onde Lutero colocou as 95 teses. Hoje a cidade tem 25 mil habitantes, ela fica assim, longe de qualquer movimento grande. Na época tinha 6 mil habitantes, e olhando para aquilo, falei: Senhor, que milagre, num lugarzinho que ninguém dava nada, longe de tudo, foi dali que o Senhor fez o movimento acontecer, que atingiu o mundo. Esse é o poder de Deus, que faz com que esses milagres aconteçam e nos abençoem. Meu pai foi pastor lá na cidade de Muzambinho, como eu lhes disse. Em 1958, puseram fogo no nosso templo. Um incêndio criminoso. Com todo o templo destruído,
uma comunidade de 60 pessoas, decidiram vender aquele terreno, comprar um maior numa esquina maravilhosa e começaram a construção de um templo para 300 pessoas. E aí então precisava pagar as contas. E meu pai era o responsável por isso, pela igreja. Ele desenvolveu um projeto de oração muito pessoal. Ele se levantava de madrugada, punha terno completo, se ajoelhava numa sala, lia lendo a Bíblia e orava em cima daquele texto. Por exemplo, Deus abriu o Mar Vermelho, lá quando o povo saiu do Egito, ele orava em cima desse texto: Senhor, abra também essa comporta e abençoa a gente para pagar as contas. E assim foram várias e várias experiências de oração. As pessoas perguntavam: pastor Lutero, por que o senhor usa terno completo? Ele dizia: eu estou indo para uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas experiências, eu e as minhas irmãs, conseguimos catalogar num DVD quando ele faria 100 anos, em 2016. Ele morreu em 95. E nós conseguimos uma fitinha cassete, onde ele gravou essas experiências. Levamos no estúdio, melhorou o máximo que pôde. Eu fiz um vídeo. Hoje DVD quase não se usa mais. Mas nós já estamos na 5ª edição desse DVD. E o objetivo da família é que esses milagres abençoem as vidas, estimule a sua fé. Então nós não temos nenhum lucro com isso. Se você depois quiser comprar, você vai levar e você vai deixar seu nome e seu número de telefone, porque depois você vai receber essa mídia no seu WhatsApp. Se você não tiver mais onde tocar o DVD, mas você leva e você vai ter a mídia no WhatsApp. Veja bem, uma madrugada, meu pai estava orando. Depois de umas 2 horas de oração, ele teve paz para parar de orar. Levantou, foi ao correio. Ele ia toda manhã. Quando chegou ao correio, a senhora do correio perguntou: pastor Lutero, o senhor está bem? Ele falou: estou. Pegou as correspondências, tinha até um envelope dos Estados Unidos. Foi para casa. Quando ele passou em frente ao espelho, ele entendeu por que a mulher perguntou se ele estava bem. Ele tinha colocado 3 gravatas. A cabeça dele já estava meio pinel. Estava cansado daquela coisa toda. E foi então mexer com as correspondências. Encontrou esse envelope dos Estados Unidos, de uma cidade chamada Fall Rivers, no estado de Massachusetts. Uma senhora batista que ficou sabendo do incêndio, reuniu as irmãs da igreja, fez um chá, levantou uma coleta e naquele envelope estava um cheque em dólar. Deus mexeu o oceano, Deus mexeu o que foi preciso mexer, tocou o coração de alguém lá no outro continente para responder à oração do meu pai e abençoar aquela igreja. E assim outros e outros exemplos de milagres. Pois bem, em 2010, eu recebi um ano sabático da minha igreja, depois de 30 anos de pastorado, e fomos passar um tempo nos Estados Unidos. Eu fui pastor auxiliar da primeira igreja batista, primeira igreja presbiteriana de Atlanta. Morava perto do seminário Columbia, lá tinha um rapaz que era nosso amigo também de Maringá. Mas me convidaram para ir pregar nessa cidade de Fall Rivers. Lá fui eu, no carro. Comentei isso com o pastor que me transportava. Ele falou: olha, essa história é conhecida, só que aquela senhora já morreu. A filha dela está no hospital. Vamos passar lá e fazer uma visita? Falei: vamos. Chegamos lá, a irmã estava ali, e eu contei a experiência, lembrei da mãe dela, foi uma choradeira. E eu reconhecendo a bênção que a mãe dela foi para uma igrejinha que elas nunca conheceram na vida, o investimento que fizeram, e aquela coisa toda, oramos, choramos, e fomos embora. Dia seguinte a notícia: a irmã morreu. Eu aprendi que de duas uma: ou Deus segurou aquela irmã até eu chegar, para ela ouvir essa experiência, o seu coração ficar cheio de alegria em relação à sua mãe, para daí partir para o Senhor. A segunda possibilidade é a seguinte: se você ficar doente, não me chame para orar por você, porque se eu orar, você morre no dia seguinte. Então é melhor você chamar os pastores da igreja. Tá certo? Então, milagres Deus faz. Ele responde oração. E Ele usa as coisas improváveis para fazer o milagre na nossa vida. 2011 foi um ano muito difícil para nós em casa.
Léa teve um câncer. Eu tive alguns problemas também na igreja. A gente ficou muito mal. Recebemos a visita de um grande pastor, amigo, Oswaldo Prado Filho, a conferência missionária. Ele ficou conosco, foi embora, mandou-me um e-mail dizendo: Paulo, estou muito preocupado com você e a Léa, vocês estão muito mal. Eu tinha confidenciado para ele que eu estava a fim de largar o ministério. Eu estou orando por vocês, mas olha, escute esse hino. Eu creio que ele vai lhe fazer bem. E eu confesso para vocês, eu gosto muito de música, amo música. Deus fala comigo através dos cânticos, que nem aquele irmão que nos ministrou aqui, dizendo que a gente tem uma música que vai marcando as nossas vidas, um hino. E eu comecei a ouvir aquele hino. Achei interessante, uma música bonita. Em inglês significa You raise me up, Deus me levanta. Até que chegou a terceira linha do coro, uma única linha. Quando ela foi mencionada no hino, o Espírito de Deus falou comigo e o milagre aconteceu, por uma única linha de um hino. A linha diz assim: eu sou forte quando eu estou sobre os seus ombros. Aquela hora Deus falou comigo: rapaz, pula no meu ombro, larga de lutar sozinho, pula no meu ombro e deixa comigo, eu vou levar você vitoriosamente. E então naquele dia eu me joguei nos ombros do Senhor. E todo dia eu tenho aprendido que eu preciso continuar pulando nos ombros dele, todo dia, diante das lutas e situações que a gente enfrenta. Particularmente hoje meu filho mais novo faz 41 anos. Ele mora em São Paulo e nós estamos grudados no ombro do Senhor, nos ombros do Senhor, pedindo um emprego para o meu filho. 41 anos desempregado, 2 filhos pequenos. Se você sabe o que é isso, é complicado. Há uma outra situação que mexe muito com as nossas emoções. Se a minha mãe fosse viva, hoje ela faria 100 anos. Faleceu com 96. Uma mulher festeira. Com certeza eu não estaria aqui, estaria numa festa com ela, celebrando a vida do centenário. O nome dela era Maria José, mas o apelido era Santa. E quando ela ia comigo nas pregações que eu fazia, eu dizia: estou com a minha santa comigo. Eu levava a minha santa comigo. Hoje eu não pude trazê-la, ela já está com o pai. Ah, mas você que já não tem mais sua mamãe, você sabe, seu papai. Naquela mesa está faltando ela. A saudade dela está doendo em mim. Ah, saudade é uma estrada longa, que começa e não tem mais fim. Dói. Ah, como eu gostaria de tê-la, abraçá-la. Mas dou graças a Deus pela vida que ela teve, pelo serviço que ela prestou ao reino do Senhor. E mais do que nunca hoje, eu e Léa, pela manhã, nós já nos jogamos nos ombros do Pai, para trabalhar essa situação de um filho desempregado e da saudade da mamãe querida. Eu fiz um propósito de que à medida que eu pudesse, eu cantaria esse hino para abençoar as pessoas também. Não se preocupe aqui com a minha voz, mas deixe o coração, deixe o Espírito de Deus falar o seu coração. Esse hino se chama então You Raise Me Up, Deus me levanta. E Deus vai nos levantar nessa noite. A você que está, quem sabe, prostrado, cansado em alguma situação da vida, abra o seu coração para que você também pule nas costas do Eterno e deixe Ele te levar, deixe Ele te levantar, como Ele me levantou em 2011. Som na caixa, Marcel. Quando estou triste, minha alma tão cansada,
Quando os problemas fazem o coração pesar, então eu paro em meio ao meu silêncio, até que venhas ao meu lado estar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Você viu que tem uma foto minha com o meu netinho? E tinha muita dificuldade de pular no meu ombro, até que um dia ele concordou em fazê-lo. Não há vida sem eu te desejar. Meu coração te espera em ansiedade. Quando tu chegas, eu posso me espantar, pois tu me fazes olhar a eternidade. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Se você também tem alguma área da sua vida que você quer se jogar nas costas do Pai, cante comigo o resto desse hino, fique em pé e vamos juntos declarar essa possibilidade que Deus nos dá de estarmos grudados nos seus ombros. Deus nos levanta. Olha lá. Eu sou forte quando estou sobre os seus ombros. Deus me levanta mais do que eu posso alcançar. Pai, levanta-nos mais uma vez. Ensina-nos a pular nos teus ombros, porque aí o Senhor vai nos carregar. Levanta cada dia mais essa igreja na força do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.